Sabe quem é a primeira pessoa a duvidar de um milagre? Geralmente, não é um cientista cético, não. É a própria igreja. Hoje, a gente vai mergulhar nesse processo surpreendente que mistura ciência da mais rigorosa com uma fé profunda para investigar o que parece impossível. É uma jornada que, olha, pouca gente imagina como funciona. A pergunta que fica é: no mundo que respira ciência, como é que se verifica um milagre? Pois é, diante de um evento que parece quebrar todas as leis da natureza, o primeiro passo da igreja não é acreditar, é duvidar. E duvidar muito. O objetivo inicial é, na verdade, tentar provar que o milagre, bem, que ele não aconteceu. Então, o nosso roteiro vai seguir exatamente os passos dessa investigação. Primeiro, a gente vê os fenômenos inexplicáveis que dão o pontapé inicial. Depois, como eles passam pelo pente fino da ciência e pela análise da teologia. E, por fim, a gente descobre como sai o veredito e qual é a mensagem por trás de tudo isso. Tá, mas o que exatamente faz essa máquina toda de verificação começar a girar? A gente está falando de eventos realmente extraordinários, sabe? Relatos que parecem mais roteiro de filme do que coisa da vida real. Pensa só em alguns dos casos mais famosos. Lá em Fátima, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas que não acreditavam em nada, jurando que viram o sol dançar no céu. Ou então, corpos de santos, como o de Santa Bernadette, que simplesmente não se decompõem mesmo depois de mais de um século. E tem o manto de Guadalupe, um tecido super frágil que já deveria ter virado pó há muito tempo, mas está lá, intacto, há quase 500 anos. São esses quebra-cabeças que a igreja se mete a tentar resolver. E é aqui que a gente entra na parte que talvez seja mais chocante do processo. Antes de qualquer discussão de fé, quem dá as cartas é a ciência. A missão número 1 é usar todas as ferramentas possíveis para tentar provar que aquele evento tem sim uma explicação bem natural. Essa frase, que vem de gente de dentro da própria igreja, resume perfeitamente a mentalidade. O peso da prova é gigantesco. A questão não é querer acreditar, é ser forçado a admitir que não existe, no conhecimento científico atual, nenhuma explicação para o que aconteceu. Nos casos de canonização, por exemplo, onde um milagre precisa ser comprovado, o processo é extremamente metódico. Primeiro, uma junta médica analisa tudo. Se eles concluem que uma cura é cientificamente inexplicável, aí o caso vai para os teólogos. E só depois de passar por esses dois filtros gigantes é que chega na mesa dos cardeais para a decisão final. E eles levam a imparcialidade muito a sério. A igreja não fica procurando só médico católico para validar um milagre. Pelo contrário, eles fazem questão de chamar especialistas céticos, ateus, de outras religiões. A lógica é simples, né? Se nem quem não acredita consegue achar uma explicação científica, a coisa ganha um peso enorme. O milagre de Lanciano é um exemplo perfeito desse rigor. Aconteceu lá no século VIII, mas só em 1970 foi passar por uma análise científica pesada. Os resultados? Impressionantes. O tecido era, de fato, músculo do coração. O sangue era humano, fresco, tipo AB, um tipo sanguíneo comum na região da Judéia. E o mais intrigante, não tinha nenhum tipo de conservante. A ciência descreveu o que era, mas não fez a menor ideia de como ou porquê. Somente depois que um evento recebe o carimbo oficial de cientificamente inexplicável é que a investigação muda de área. É como se a ciência chegasse num muro e dissesse: ok, daqui eu não passo. É nesse ponto que a teologia entra em campo e começa a fazer suas perguntas. Mas calma, só porque a ciência não explicou, não quer dizer que já é milagre. A análise teológica faz duas perguntas-chave. Primeira, o que aconteceu e a mensagem por trás estão de acordo com a doutrina? E segunda, talvez a mais importante, quais foram os resultados? O evento gerou conversões? A fé das pessoas aumentou? O que eles buscam são os frutos espirituais, efeitos positivos que realmente durem. E falando em frutos, o caso de Guadalupe é um exemplo clássico. Além de todo o mistério do manto, a igreja olhou para um fenômeno espiritual gigantesco que aconteceu depois: a conversão em massa de milhões de indígenas. Para os teólogos, isso é um fruto de proporções inegáveis. E aí a gente chega na etapa final. Depois de passar pelo exame da ciência e da teologia, vem a decisão. E é aqui que o filtro fica ainda mais apertado. Porque mesmo um evento que é inexplicável e que teve bons frutos, pode acabar não recebendo o selo oficial de milagre. Guarda bem esse número, 65. Parece pouco, né? Mas ele é o símbolo do quão seletivo e exigente é esse processo todo.
Agora, o contexto. Lá no Santuário de Lourdes, na França, o Comitê Internacional de Médicos já reconheceu mais de 1.200 curas como cientificamente inexplicáveis. 1.200. Mas de todas essas, sabe quantas a igreja bateu o martelo e declarou como milagre? Só aquelas 65. Isso dá uma boa ideia do nível de exigência, né? E essa prudência toda continua firme e forte. Um exemplo bem recente é Medjugorje. O Vaticano reconheceu que o lugar gera muitos frutos positivos, conversões, gente seguindo a vida religiosa, e até autorizou as peregrinações. Mas, no mesmo documento, fez questão de dizer que não estava declarando as supostas aparições como sobrenaturais. É tipo um sim para a fé das pessoas, mas um calma lá para o carimbo de milagre. Então, a gente se pergunta, mas por que essa trabalheira toda? Por que tanto rigor, tanta burocracia? No fim das contas, qual é o propósito de um milagre e dessa investigação tão longa? A resposta é que, para a fé católica, um milagre não é um show, não é um truque de mágica para impressionar a plateia. Ele é visto como um sinal, uma placa no caminho que aponta para algo maior. O valor não está no fenômeno em si, mas na mensagem espiritual que ele traz e no jeito que fortalece a fé. E essa busca por sinais não acontece só lá nos altos escalões do Vaticano, não. A gente vê isso no dia a dia. Pensa naquelas salas de milagres em santuários pelo Brasil. São lugares cheios de registros de graças alcançadas, testemunhos de gente que sentiu uma ajudinha divina, seja numa cura gigantesca ou num pequeno favor do cotidiano. E a gente termina com essa reflexão. Todo esse processo mostra um paradoxo fascinante. Uma instituição de fé que se apoia com toda a força na ciência para poder validar o que é sagrado. O que será que essa contradição aparente revela sobre a nossa relação entre a fé e a dúvida? E sobre essa busca sem fim por significado, tanto naquilo que a gente consegue explicar, quanto naquilo que continua sendo um profundo mistério.